que Deus lhe dê essa fome, essa sede da palavra, porque verdadeiramente é a palavra de Deus que produz transformação de mente. E se tem uma coisa que nós precisamos é disso, transformação de mente. Sabedoria do alto. Lembra no início a diferença entre a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Pela manhã, lá na Emanuel, eu pregava em Colossenses 3, onde o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, uma igreja viva, mas que já sofria com alguns problemas de doutrina, de heresias que iam se infiltrando como um elemento estranho, adulterando a natureza do verdadeiro evangelho naquela igreja. E Paulo escreve para aqueles irmãos, pedindo para que eles retornassem ao evangelho verdadeiro. Ele fala isso também aos Gálatas, e ele diz, especialmente em Colossenses, da importância de a igreja buscar as coisas do alto, ou seja, buscar discernir a mente de Deus, os projetos de Deus, os pontos de vista de Deus, que são muito diferentes da nossa mentalidade, dos nossos pontos de vista, e até mesmo dos nossos projetos. E essa diferença entre a nossa mentalidade e a mentalidade de Deus é o que nos faz experimentar certas coisas desagradáveis aqui na Terra, justamente por não termos a perspectiva dele e às vezes não estarmos sendo guiados, né, pelo Espírito dele e pela sua palavra. O texto que eu vou usar hoje é a partir do tema Edifica a tua casa. Nós somos lembrados pelo apóstolo Pedro que somos uma casa espiritual em edificação para a glória do próprio Deus. Mas eu quero pensar hoje, mais particularmente, sobre a sua vida, a sua família, a sua casa, e por que não dizer também a sua igreja, que é uma casa espiritual também. Pensar sobre a nossa realidade íntima, do ponto de vista do nosso desejo de edificar a partir de bases sólidas o nosso lar, nossa família, nossa vida e a nossa igreja. Eu queria usar para isso o texto que se encontra no versículo 27 de Provérbios 24, e eu quero pedir a vocês que leiam juntamente comigo. Eu não sei se Pedro, que é a pessoa que está mais distante, está conseguindo. Consegue ler, Pedro? Então, se Pedro consegue, imagino que todos devam estar conseguindo. Peço a vocês que leiam juntamente comigo. Prepara de fora a tua obra e aparelha no campo, e então edifica a tua casa. Como ensaio valeu, mas agora vamos fazer a Vera, né? Vamos fazer para valer. Vamos juntos? Prepara de fora a tua obra e aparelha no campo, e então edifica a tua casa. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra preciosa. Ela é a porção de sabedoria para que nós possamos edificar os nossos lares, as nossas vidas e até mesmo a igreja do Senhor como convém. Precisamos de aprofundamento nos alicerces que são a tua palavra, Deus, os teus ensinamentos. Precisamos, Deus, da sabedoria do alto para compreender que todos os projetos possuem etapas, que cada etapa precisa ser vivenciada no seu tempo certo, com a atitude correta, com humildade de espírito, com disposição para ouvir, e inclusive, principalmente, especialmente ouvir a tua voz. Nós sejamos, Senhor, não apenas ouvintes da tua palavra, mas sobretudo praticantes, para que tenhamos, Senhor, o reconhecimento do Senhor da nossa prudência, de levarmos em consideração a tua palavra, colocando em prática, e que isso possa realmente resultar em frutos dignos de arrependimento, frutos que sejam um espelho da nossa comunhão com o Senhor. Ministra aos nossos corações, é a oração que fazemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Quando
eu comecei a pensar em fazer essa viagem que a gente vai fazer, vai começar na quarta-feira, eu comecei a estudar o clima, a meteorologia, as condições das cidades em que a gente vai passar. E me dei conta, ainda hoje eu confirmava isso, que de Minas Gerais até o Paraná a gente vai enfrentar bastante chuva, tempestade. E isso me preocupou um pouco, mas não exatamente pela nossa segurança, porque eu creio que nós estaremos seguros, mas porque no nosso país, por uma série de fatores estruturais, a chuva sempre é algo que traz muitos transtornos, especialmente no nosso estado, e muita gente perde família, perde bens, perde vida nessas calamidades que surgem quando um volume descomunal de chuva acontece, principalmente fruto, né, desse desequilíbrio climático que está realmente afetando todo o planeta e que infelizmente nos alcança. Quando essas enxurradas vêm, normalmente alguns projetos vão por água abaixo, literalmente. E isso me faz retornar ao texto da palavra de Deus em Mateus 7. Daqui a pouco eu vou ler esse texto mais uma vez, em que o Senhor Jesus, pensando no sentido figurado, ele abriu os olhos dos seus seguidores para a necessidade não apenas de ouvirem a palavra de Deus explicada, entendida a partir dos ensinamentos do próprio Jesus, mas, sobretudo, colocar em prática, para que isso faça a diferença, não somente na sua vida, mas também na sua família, nas relações em que você está inserido. Pela manhã eu já dizia que o pecado ele trouxe um adoecimento em todos os níveis de relacionamento humano. Na família, no ser humano consigo mesmo, no trabalho, na igreja. O pecado, infelizmente, afasta as pessoas, não somente umas das outras, mas também do próprio Deus. E Deus, que não foi surpreendido pelo pecado, na própria eternidade, na sua infinita misericórdia, antes do haja, ele já sabia que o ser humano faria as piores escolhas e ele já havia planejado entregar o seu Filho Jesus como preço da nossa reconciliação com Deus. Pensando sobre essa perspectiva, meus irmãos, eu imagino que se você tivesse uma dívida impagável, que pudesse custar a sua própria vida, como antigamente acontecia, né? Que as pessoas às vezes eram mortas, aprisionadas, escravizadas, até suas famílias eram escravizadas por dívida, e alguém se colocasse no seu lugar para pagar aquela dívida, você teria uma gratidão eterna por aquela benevolência. E foi exatamente isso que Jesus fez, quando pagou no seu sangue, no seu corpo, a dívida que era minha e sua, em consequência dos nossos pecados. Antes mesmo de se entregar na cruz, ele fez a oração que deveria ser a oração mais famosa da Bíblia. Você encontra essa oração em João 17, a oração da unidade, a oração sacerdotal, em que ele, reconhecendo a nossa fragilidade e a diversidade do mundo em que nós vivemos, ele disse: Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo. Eles estão no mundo, embora não pertençam ao mundo, mas que o Senhor os livre do mal, e que eles venham a ter a unidade que eu tinha contigo desde o princípio, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Essa unidade de espírito, essa unidade de mente, de um ser humano pecador com Deus, um pecador redimido pelo sangue de Jesus, com o Deus Criador e Redentor, é o que nos faz colocar em prática aquilo que Paulo disse a respeito de deixarmos morrer a nossa velha natureza para viver a nova natureza. E quando nós falamos de uma diferença de naturezas, meus irmãos, eu não estou falando que nós estejamos divididos em nós mesmos entre carne e espírito. Eu estou falando que todo ser humano tem a oportunidade de um novo nascimento pela fé em Cristo. E isso deve mudar tudo, toda a história da sua vida. Recentemente nós fizemos a comemoração, a celebração de mais um ano, o ano de 2024, e não é à toa que esse ano 2024
é contado a partir do nascimento de Jesus Cristo, segundo o calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos, porque, de fato, o nascimento de Jesus, o ministério dele, mudou tudo. Não somente para o Ocidente, que segue o calendário gregoriano, o Ocidente de maioria cristã, católica, evangélica e de grupos minoritários, mas de todas as nações, porque a promessa de Deus feita a Abraão é que na descendência dele, e essa descendência é Jesus Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E esse entendimento, meus irmãos, da palavra de Deus, para mim é muito claro que ele começa a ser aberto para todas as nações, como se fosse um evento de Babel. Ao contrário, quando em Pentecostes o Espírito é derramado sobre a igreja e os apóstolos ministram diante de multidões que vinham de lugares diferentes, que falavam línguas diferentes, e todos, na sua própria língua, entendiam aquilo que era falado pelos apóstolos, em aramaico, em grego, que eram as línguas que eles falavam. E eles podiam então entender, e milhares de pessoas se arrependeram e buscaram o batismo logo no início. Por quê? Porque haviam entendido finalmente quem era Jesus, qual foi o significado da sua morte, e muito mais do que isso, o que é que Deus desejava de cada ser humano. O que faremos? Perguntaram eles. Pedro disse: cada um arrependa-se e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito mais do que uma cerimônia, de um rito de passagem, a proposta de Deus é de transformação de mente, para que nós possamos viver de uma forma diferente. É isso que o batismo significa, conforme Paulo ensina em Romanos capítulo 6, lá no verso 4, que nós fomos sepultados na morte e nos identificamos com Jesus Cristo na morte pelo batismo, para que, assim como Jesus ressurgiu dos mortos, pela fé nele, nós possamos viver novidade de vida. E muitas famílias e muitos sistemas relacionais, inclusive igrejas, têm sofrido pela falta de novidade de vida. Pela falta do Espírito de Deus vivo na igreja. O Espírito de Deus direcionando a igreja é esse Espírito que nos vocaciona. É esse Espírito que nos ensina, que nos orienta, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que abre a nossa mentalidade, até mesmo para que a gente possa compreender coisas que antes a gente não compreendia. Nunca me esqueço, quando era seminarista e fui chamado para pregar numa igreja, nunca cheguei a pregar nessa igreja, porque a oportunidade, veio só o convite, mas a oportunidade não aconteceu. E imediatamente eu fui levado para o texto em que Jesus Cristo fala para Pedro, a respeito de fundamento, ele diz: Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E eu fiquei olhando para aquele texto e fiquei em conflito, porque eu dizia: Senhor, naquele momento, até então, eu nunca tinha entendido realmente o que aquele texto significava. E eu orei e meio que ouvi a voz do próprio Deus dizendo: leia de novo, meu filho. E eu li de novo e percebi que a pedra fundamental da igreja não era a pessoa de Pedro, como muitos supõem, mas era a confissão de Pedro a respeito de quem Jesus era. Ele disse: tu és o Filho de Deus, o Messias que nós esperávamos. E Jesus meio que diz: eureka, Pedro, mas quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue. Você não entendeu isso intelectualmente, você não adivinhou isso. Você chegou a essa conclusão porque o Espírito de Deus foi quem permitiu que você entendesse. Na mesma hora eu entendi: Senhor, caiu a ficha. Eu entendi que a pedra fundamental era a confissão de Pedro de quem Jesus Cristo é. E confessarmos a Jesus, meus irmãos, é algo que não pode ser apenas com os nossos lábios, mas principalmente deve ser feito com as nossas vidas. O modo como nós vivemos é o testemunho de quem realmente nós cremos. Porque se eu guio a construção da minha casa, da minha vida, da minha igreja, do meu trabalho, baseado apenas nas minhas crenças, nos meus conceitos, na minha experiência, eu sou a minha pedra fundamental. Tudo parte de mim.
obviamente que esse projeto vai ser falido. Porque Nelson, como cada um de vocês, é um ser humano como qualquer outro, falho. É um ser humano que tem medos, que tem dúvidas, que tem anseios, que tem uma ardente expectativa de viver a glória de Deus, mas que enfrenta suas lutas diariamente para que isso aconteça. Isso é comum a todos nós. Todos aqui que estamos, eu creio, tememos a Deus e temos esse mesmo propósito de viver para a glória de Deus desse modo. Mas para que isso se torne realidade e faça diferença na nossa casa, no nosso ambiente doméstico, na nossa família, inclusive na nossa família espiritual, nós precisamos entender o que o autor de Provérbios quis dizer quando disse que é preciso, em primeiro lugar, preparar a obra, lavrar a terra para poder edificar a casa. Eu queria começar a falar com vocês a partir da pergunta: o que é preciso para construir uma casa? Intuitivamente alguém vai dizer paredes, teto, e muitos vão esquecer do alicerce, que é a coisa mais importante. Jesus disse: esse é o problema de muitos. E é justamente por isso que quando vem as situações adversas da vida, a casa cai. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele faz uma oração. Ele diz para que o poder de Deus se revele em vocês. Isso pressupõe que o poder é de Deus, não é nosso. Ao contrário, nós precisamos reconhecer que somos fracos. Nós precisamos reconhecer que não conhecemos a esse Deus como poderíamos. Nós precisamos reconhecer que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós pelas nossas fraquezas. Paulo escreveu aos Coríntios na sua segunda carta, e isso nunca me saiu da mente, e foi Miriam quem mais me ensinou a respeito disso. Quando enfrentando a sua síndrome, todo mundo aqui deve saber que Miriam tem uma síndrome incurável, que ela não vai morrer dela, mas vai morrer com ela. E em um determinado momento ela resolve virar a chave da sua vida, e ela diz assim: a partir de agora eu não vou mais deixar de fazer as coisas que eu gostaria de fazer por conta da doença. Eu vou viver para a glória de Deus, apesar da doença. E Deus falava muito ao coração dela: minha filha, quando você é fraca, é que você é forte, porque o meu poder se aperfeiçoa em você, nas suas fraquezas. Se nós não dependermos de Deus, nós não precisarmos de Deus, meus irmãos, nós vamos viver para nós mesmos. Lê do engano. Porque sequer vida nós temos em nós mesmos. Muitos vivem para si mesmos sem entender que o verdadeiro sentido da vida está fora dele. A Bíblia diz: prepara de fora a tua obra. A preparação é de fora para dentro. É alguém que está de fora, que olha para um projeto que precisa ser construído e precisa entender que a primeira coisa a fazer é imaginar quais são as etapas. Para que aquela casa, quando estiver pronta, possa ficar de pé, apesar das intempéries, apesar das enxurradas, apesar das situações adversas que vão acontecer. Isso significa respeitar etapas, para que você possa estar preparado espiritualmente, emocionalmente e financeiramente, para quando vier a adversidade, você saber como responder à adversidade. E com certeza as adversidades virão para todos nós. Existe uma heresia chamada a teologia da prosperidade, que prega que um cristão é filho do dono, tem direito a ter toda a riqueza e que tem direito a ter saúde, que tem direito a ter uma série de coisas. E segundo esse ponto de vista, até mesmo a atitude de Miriam de se conformar com a sua doença e reconhecer que Deus era glorificado na doença seria falta de fé, porque ela deveria continuar orando pela sua cura, ao invés de aceitar que a doença dela é incurável, pelo menos do ponto de vista humano. Meus irmãos, tem coisas que a gente não tem como modificar, mas existem coisas que sim. E Deus nos chama para fazer os ajustes necessários para que a obra seja bem feita. Deus não chama ninguém para ficar com a obra pela metade. Hoje pela manhã, quando eu dava um relatório dessa casa, essa casa foi uma bênção.
de Deus. Poucos espaços nesse bairro, diante das nossas possibilidades, seriam tão adequados, ainda que não sejam perfeitos. E essa nossa imperfeição, às vezes, é o que encanta as pessoas que chegam e veem. Não sei se a Adriana está tendo uma experiência diferente aqui. Eu disse a ela que no tempo de Jesus era o lava-pés, aqui é o protetor como é que é? O repelente de inseto, né, para matar o mosquito. É uma forma da gente demonstrar que a gente se importa com você, para que você não saia daqui toda cheia de feridas, né? Mas essa casa deu muito trabalho para a gente, e se a gente fosse construir essa casa, eu faria as coisas de uma forma diferente. Porque hoje eu conheço alguns problemas que ela tem. E mais problemas vão surgindo. E muitos desses problemas não são somente de desgaste natural dos materiais, são problemas de concepção. E eu acredito que todas as casas, em alguma medida, tenham esses problemas. Nosso apartamento também tem. E eu queria usar essas coisas apenas como uma metáfora, para nós entendermos que a nossa casa espiritual ela precisa ser preparada do mesmo jeito, respeitando etapas. Entendendo o que Salomão quis dizer em Eclesiastes capítulo 3, que para todas as coisas existe um tempo. E às vezes a gente se perde por querer queimar as etapas. A gente se perde por ter um coração ansioso demais, e a gente não percebe que a nossa ansiedade é fruto de não conhecermos a Deus, porque o Deus que fala que fará, ou que chama para fazer, ele se responsabiliza pelos resultados. Por isso que quando eu estava a caminho de Montevidéu ontem, eu vi que a igreja ia reduzir nosso sustento para R$1.200, R$1.400, eu pensei, Senhor, eu fiquei muito transtornado no meu espírito, pensando, o que farei? E Deus me deu tranquilidade para dizer, meu filho, descanse. Descanse. Quem é o Senhor da obra? E eu disse, é o Senhor, meu pai. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o restante da viagem com meus filhos, e quando chegar lá em Recife, vou ver como é que o Senhor vai resolver essa coisa. E quando eu entrei hoje para discutir esse tema, eu entrei com uma tranquilidade tão grande, uma paz de espírito tão grande, porque eu disse, Senhor, ainda que a igreja resolva tomar essa decisão mesmo e reduzir para um salário mínimo, né, o nosso sustento, eu continuarei crendo no Senhor. Eu continuarei crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pensar ou pedir. Pelo poder do Senhor que opera em nós. Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. E eu preciso entender que não é pelo nosso poder, não é pela nossa força, não é por violência, não é pela minha experiência, não é por mim, é por Ele. Que a minha casa precisa ser construída. A minha família precisa ser construída. Como eu dei graças a Deus hoje pela manhã. Aliás, hoje na hora do almoço, quando a gente estava reunido como família, eu pensei, meu Deus, é tão bom viajar. É tão bom conhecer lugares diferentes, mas a melhor parte da viagem para mim, sabe qual é? Voltar para casa. Eu saio com uma expectativa enorme de chegar, e quando eu estou lá eu fico doido para voltar. E é muito bom isso, porque isso significa, meus irmãos, que a gente tem conseguido construir um lar. É muito melhor do que simplesmente edificar uma casa. Qual é a diferença entre uma casa e um lar? Primeira diferença são os fundamentos. O fundamento é a primeira etapa da construção de uma casa. E que fundamentos são esses? Eu quero desafiar vocês a imaginarem e a pensarem e a concluírem que esses fundamentos são a palavra do nosso Deus. Inicialmente, antes dos fundamentos serem estabelecidos, diz o texto, precisamos limpar o terreno e lavrar a terra. Precisamos preparar a obra. Precisamos nos preparar para a obra. Porque dá trabalho construir uma casa. Dá trabalho reformar uma casa. Nunca esqueço quando eu inventei de fazer a minha primeira e última reforma e fiz um orçamento. E aquele orçamento era um orçamento realista. Mas quando terminou a obra, tinha alcançado 2 vezes o orçamento inicial. E lembro muito bem, como se fosse hoje, que a casa era minha casa de infância, e eu tinha um problema enorme de infiltração que meu pai nunca conseguiu resolver, e de repente me veio uma opinião técnica, né? Você tem como resolver esse problema se você tirar a caixa d'água de cima da casa e construir uma plataforma para ela.
Porque todas as vezes que houver um transbordamento, a água não vai cair em cima e ainda mais você vai ter que construir uma calha, você vai ter que impermeabilizar a parede. 3 ou 4 providências que eu tomei acabaram com a infiltração, que foi a razão da minha rinite alérgica durante a maior parte da minha vida. E como aquela parede úmida me trouxe problemas de saúde que podiam ter sido resolvidos com decisões bem pensadas, que infelizmente não foram tomadas, mas quando chegou o meu tempo eu consegui tomar. Hoje quem mora naquela casa é minha irmã. E a casa passou por uma nova reforma. A casa está irreconhecível, está linda, muito melhor do que eu deixei. E quando eu chego lá, que eu olho para aquela caixa d'água, eu agradeço a Deus, Senhor, como foi bom dar ouvidos à voz de quem entendia do projeto. Uma solução realmente aconteceu. O ano passado a gente passou o Natal na casa dela, ela tinha acabado de construir de reformar a casa. E quando eu entrei na casa, a primeira coisa que eu fiz foi entrar até o último quarto e colocar a mão na parede. Eu queria ter certeza que a parede estava enxuta. E para a glória de Deus e para a minha alegria, a parede estava enxuta. Tudo isso foi possível porque eu me dispus a ouvir. E para que a gente possa construir bem uma casa, eu queria pensar com vocês do projeto à execução, é preciso desenvolver não somente a capacidade de avaliar cada etapa, a importância de bons fundamentos, mas a disposição para ouvir. A capacidade, pode passar, meu amor, de ouvir é uma das coisas mais importantes de qualquer obra. Mesmo quem é um técnico, um engenheiro, um especialista, ele ouve outras pessoas porque ele não entende de tudo. Eu entendia muito pouco de tudo aquilo que foi feito, mas para cada iniciativa eu procurava ouvir, eu procurava perguntar, eu procurava entender antes de tomar uma decisão, antes de avaliar se aquilo cabia ou não no meu orçamento. Mas de fato, meus irmãos, se a gente for pensar na capacidade na nossa disposição de construir algo, ou de reconstruir algo que precisa ser reconstruído, existem muitas casas que precisam disso, existem muitas relações que precisam disso. Existem relações entre pais e filhos, entre marido e mulher. Existem relações entre irmãos, irmãos de sangue, irmãos espirituais. Existem relações profissionais, existem relações entre mães e filhas, noras e sogras, tantas relações que poderiam refletir melhor a glória de Deus se a gente tivesse uma disposição maior de ouvir. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Ouvir, biblicamente, não é simplesmente escutar. É fazer aquilo que a gente entende que Deus está dizendo para fazer, porque vai ser sempre o melhor. Quando Deus chamou Noé para construir uma arca, eu fico imaginando a crise que aquele homem passou. Que chuva é essa? Qual é a real necessidade de construir uma arca? Se eu olho para o céu e não vejo chuva, se parece que vai tudo bem e as pessoas estão vivendo as suas vidas. Quando Deus chama Moisés para sair da terra de Midian e ir para uma outra terra onde ele era considerado fugitivo da justiça, por haver cometido um homicídio e dali fugido para não ser executado, e Deus disse, volte para lá, e pela minha palavra você vai fazer aquilo que você começou e não terminou. Começou da forma errada, matando uma pessoa, quando na verdade não foi isso que eu lhe mandei fazer. Agora você vai fazer o que eu lhe mandei. Volte para lá e fale ao povo que eu sou, está libertando o povo. Fale para o faraó, que é o governante daquela terra, que eu governo sobre ele. E ele vai saber disso quando os sinais forem dados e ele não ouvir. E infelizmente, meus irmãos, Faraó, os egípcios perderam seus primogênitos. Eu tenho 5 filhos. Eu brinco muito com a minha mãe, dizendo que a minha irmã é a preferida dela.
Mas, na verdade, é só uma brincadeira, né? Porque eu não sei como é que um pai e uma mãe pode realmente preferir um filho em relação ao outro. Eu sei que cada filho tem uma característica diferente, né? E eles nos chamam a atenção de uma forma diferente. Mas, pelo menos, os meus 5 filhos eu amo do mesmo modo. Inclusive Manu, que não é minha filha de sangue, mas que eu recebi como filha. Eu não queria abrir mão de nenhum deles por nada nesse mundo. Faraó terminou perdendo seu filho. Os egípcios perderam seus filhos. E até mesmo do gado, os primogênitos foram ceifados pelo espírito da morte, simplesmente pela incapacidade de aquele rei ouvir a mensagem que Deus mandou por meio de Moisés. Quem governa sou eu, e não Faraó. Em Isaías, capítulo 62, o Senhor mandou uma mensagem para o povo que queria construir uma casa, um templo, reconstruir do ponto de vista de um exílio em que o templo tinha sido destruído, e ele diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês pensam que querem construir para mim? Vou dizer para vocês o que realmente me agrada: o humilde e contrito de espírito, que treme diante das minhas palavras. Semana passada, a gente meditou no texto de Provérbios que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Viver com sabedoria é expressar na prática o temor que a gente tem a Deus. Como é que a gente faz isso? Dando ouvidos a Deus. Quem não fez isso? As pessoas que viviam no tempo de Noé. E quando veio o dilúvio, o que é que aconteceu? As portas da arca se fecharam. Quem se salvou? Noé e a sua família. Quem vivia alheio à palavra de Deus? O povo de Sodoma, o povo de Gomorra. E aí veio a tempestade de enxofre, aquela coisa terrível, e destruiu aquelas cidades. E quem foi salvo? Ló. Por quê? Porque deu ouvidos ao Senhor. Quem ficou pelo caminho? A sua esposa. Por quê? Porque olhou para trás. O que é olhar para trás? Naquele caso, simplesmente não fazer aquilo que Deus manda para fazer. Ou fazer o que Deus não manda. É quando o ser humano, a mulher de Ló, é bem o símbolo do ser humano guiando as suas decisões pelo seu próprio entendimento. Quando a palavra diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, reconheça a Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse texto que nós lemos hoje foi muito direcionado para quem estava começando uma vida. Por exemplo, um pai de família que ia construir a família, ele disse assim: leve em consideração o que você precisa para isso, para que você possa estar preparado emocionalmente, financeiramente, você possa estar preparado de todos os pontos de vista para essa família que você vai estar construindo. Mas isso tem uma aplicação muito mais ampla, inclusive para aqueles que já têm família, mas que algo na família possa não estar bem, e Deus hoje pode estar chamando a atenção de que você precisa aguçar os seus sentidos espirituais, meus irmãos, para que vocês possam, para que todos nós possamos discernir a direção de Deus, até mesmo para a reconstrução daquilo que precisa ser reconstruído. Tanto para construir e a construção ficar de pé, quanto para reconstruir aquilo que caiu. E é possível isso. Deus demonstrou isso quando disse que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. E quando esse segundo templo foi destruído, Jesus disse: não ficará sobre pedra. É porque o templo seria reconstruído em 3 dias. Seríamos nós, o templo de Deus, a habitação do Espírito de Deus. Nós somos o corpo de Cristo, onde o Espírito de Deus habita, casa espiritual de Deus, sendo edificados diariamente pela palavra, pela direção do Espírito, pela comunhão que temos como irmãos, reconhecendo que uns precisamos dos outros e que sem Deus nós não podemos fazer absolutamente nada. Por isso, meus irmãos, a gente precisa aguçar os nossos sentidos, a capacidade de ouvir de uma forma prática. É o que faz a diferença para o sucesso de qualquer empreendimento na vida de um crente. Amém? Voltem agora para o texto de Lucas 14, 28 a 30.
onde o Senhor Jesus disse, metaforicamente, qual de vocês, desejando construir uma torre, primeiro não se senta, calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, as pessoas que a contemplem inacabada zombem dele, dizendo, este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Jesus falou isso como uma metáfora, para que ele pudesse chegar no versículo 33, pode passar, meu amor? Lucas 14, 33, e dizer, assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. E aí eu lembro do jovem rico, que chega para Jesus, e a disposição daquele homem, eu tenho certeza que era honesta, porque ele viu o que Jesus estava fazendo, ele viu que Jesus não era uma pessoa qualquer, e ele diz, mestre, eu quero ser teu discípulo. E Jesus, sabendo que aquele homem não está pronto, ele diz, você conhece os mandamentos? E quando Jesus começa a relacionar os mandamentos, ele disse, não, tudo isso eu tenho feito. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, diz, mas ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tu tens e dá aos pobres, depois vem e me segue. E a riqueza que você vai ter vai ser muito maior. A palavra diz que aquele homem saiu triste, porque ele era rico demais. Não é que ele saiu triste porque era rico demais. O sentido é, ele saiu triste, porque ele não estava disposto a desapegar. Jesus disse, você não pode amar sua mulher mais do que eu. Você não pode amar seu marido mais do que eu. Você não pode amar seu filho mais do que eu. Você não pode amar a si mesmo mais do que eu. O que é que você tem de mais precioso? Pense no que é que você tem de mais precioso. Uma das coisas que eu tenho de mais preciosa, materialmente falando, eu creio que é o meu emprego. E quando Deus me chamou para ser pastor, eu entrei em crise, porque inicialmente eu achava que Deus queria que eu pedisse demissão para ser pastor. E depois Deus disse, eu não pedi nada disso a você. Isso me deu tranquilidade para aceitar o chamado dele, colocando meu emprego nas mãos dele, para que eu pudesse estar no meu emprego até quando ele queira. Se Deus permitir, daqui a 10 anos eu vou me aposentar e vou poder trabalhar integralmente na obra de Deus. Mas ele é Senhor. Quando eu disse isso uma vez, meus irmãos, eu estava falando sério. E a gente precisa ter seriedade quando a gente declara que a gente é seguidor de Cristo. Eu dei o direito a ele de interferir na minha vida. Eu dei o direito a ele de fazer escolhas em meu lugar. Hoje pela manhã eu dizia, quando eu vejo Paulo falando a Timóteo que aquele que deseja o episcopado é excelente e obra deseja, eu acho interessante porque conscientemente eu nunca desejei ser pastor. Não estou dizendo que eu não queria, estou dizendo apenas que não era um projeto pessoal. Mas quando Deus me chamou, eu disse, Senhor, cá estou. Está preparado? Estou não. Nunca. Porque eu quero que o poder de Deus se aperfeiçoe nas minhas fraquezas. Eu quero que Ele me prepare e me capacite. Eu quero ter humildade para experimentar aquilo que eu ainda não conheci de Deus. Eu preciso reconhecer que eu quero experimentar mais dele. E assim mesmo aconteceu, desde então, em todas as fases da minha vida, até mesmo quando eu precisei, em maio do ano passado, largar o Ministério de Família, que era o amor da minha vida no ministério, para me dedicar a esse projeto, que passou a ser o amor da minha vida. Então eu tinha 2 amores, mas eu não estava conseguindo me dedicar a nenhum dos 2. E eu, entendendo isso, abri mão do Ministério de Famílias para poder me dedicar a esse projeto. Por quê? Porque eu entendi que era a vontade de Deus. E como eu sou grato a Deus, meus irmãos, por tudo que aconteceu, desde o dia em que eu pisei nesse bairro pela primeira vez. Deus me trouxe aqui por uma razão. Essa razão ela vai muito além do Paiva. Deus está me preparando
para coisas que eu não posso nem imaginar, a partir das experiências que Deus está me permitindo ter com cada um de vocês. E vocês são bênção na minha vida. Vocês são preciosos, vocês fazem parte disso. Eu peço muito a Deus que me ajude para que eu possa continuar sendo bênção na vida de vocês, porque isso só é possível se eu estiver disposto realmente a ouvir a esse Deus. Se vocês estiverem dispostos a ouvir esse Deus. E essa disposição é o que vai fazer a diferença, gente. Não tem milagre. Não tem milagre, não. Milagre tem, não tem mágica. Não tem mágica. As coisas são simples. Bartimeu era cego, né? Mas era um dos poucos que via. A verdade mais elementar, que é a mesma verdade que Pedro falou a respeito de quem Jesus era. Quando ele soube que Jesus estava em Jericó, ele tinha um problema seríssimo para resolver, uma cegueira. Aquele homem se tornou cego e desde então vivia cego e era um homem, filho de um homem muito importante. O nome dele nem é Bartimeu, não sei se você sabe disso. Ele é reconhecido na Bíblia pelo nome do pai dele. Bartimeu significa filho de Timeu. Ele não é nem identificado pelo nome, mas ele sabia uma coisa, que Jesus era o filho de Deus. Se ele era o filho de Timeu, ele sabia que Jesus era o filho de Deus, o filho de Davi, a raiz de Davi que foi prometida desde os tempos imemoriais para mudar a história da humanidade. Ele disse: Jesus, muda a minha história. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece que aquela frase, aquele apelo tão simples, incomodou as pessoas que estavam ao redor. As pessoas diziam assim: não incomoda o mestre. Não insista. Jesus, porém, usa aquela situação para que nós tivéssemos, por meio de Bartimeu, uma experiência com Deus. Não foi somente ele que teve, não. E ele chega para aquele homem e diz assim: o que queres? Senhor, eu quero ver. E Jesus curou a cegueira dele. Outros, como Paulo, viam, mas viam de uma forma muito torta. E foi para Damasco com uma carta dos principais sacerdotes do Sinédrio para perseguir os cristãos que havia naquela região da Síria, naquela cidade da Síria. Quando no meio do caminho, literalmente, ele cai do cavalo e fica cego. E essa cegueira momentânea de Paulo é um sinal da nossa miopia, da nossa incapacidade de ver, da nossa cegueira espiritual, quando a gente quer enxergar as coisas do nosso ponto de vista e não do ponto de vista de Deus. Mas, ao contrário, quando a gente se dispõe a ouvir a Deus, a enxergar as situações do ponto de vista de Deus, o que é que a gente está fazendo? Pode passar, meu amor? A gente está renunciando. Gente, para seguir Jesus, para que Ele me leve para onde eu não planejei estar, eu preciso primeiro renunciar a meus planos. Se para seguir Jesus eu preciso me desvencilhar de algo ou de alguém, em algum momento da minha vida, eu vou precisar estabelecer o que é prioridade para mim. O que é mais importante. Se qualquer coisa ou qualquer pessoa, inclusive eu mesmo, for mais importante do que o próprio Jesus, eu não tenho condições de ser um discípulo dele. Mas se eu renunciar a mim mesmo, às minhas vontades, para experimentar a vontade de Deus, se eu renunciar ao meu modo de entendimento para entender como Deus e ter o renovo da minha mente pelo Espírito, então eu vou ter estabelecido um caminho aberto para ter experiências novas com Deus e que essas experiências sejam experiências de construção de lares, que essas experiências sejam experiências de construção de empresas bem-sucedidas, em que o testemunho de Cristo está presente, porque são empresas que não defraudam, são empresas que não sonegam tributos, que não praticam os artifícios que a concorrência desleal pratica, simplesmente pelo temor a Deus. São igrejas que vão ter o propósito correto, são famílias que vão estar orientadas pelo propósito correto, de que a casa, a família, a igreja, o trabalho, tudo
e especialmente a minha própria vida, deve ser para a glória de Deus. Se é verdade isso, significa que eu não estou distante do reino de Deus. Eu estou pronto, se eu já não fiz isso, a descer do trono da soberania da minha vontade, com a coroa da minha cabeça na mão, entregar para Jesus e dizer: reina, Jesus. Como o louvor que diz, se você quiser e puder me acompanhar, você pode acompanhar. Reina hoje entre nós, Senhor. Isso é uma coisa muito séria, meus irmãos. É a gente realmente estar disposto a abrir mão da nossa soberania, das nossas vontades, das nossas prioridades, simplesmente para fazer a vontade de Deus. Encerrando a nossa reflexão, o Senhor Jesus, eu vou voltar a esse texto porque domingo passado a gente já trouxe esse texto, em Mateus 7, do 24 ao 27, esse é um dos textos que mais impacta a minha vida. Não porque eu tenha medo de não ter sido alcançado pela salvação em Cristo, eu tenho certeza da minha salvação, mas porque o meu temor a Deus me move, mesmo quando isso não é a minha vontade, a fazer as minhas próprias renúncias para viver para a glória dele. Eu tenho muitas renúncias para fazer, meus irmãos, e tenho feito algumas. E ele, no verso 24 a 27 de Mateus 7, ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, a quem eu compararei? Ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus Cristo é a rocha. Amém? Se você coloca em prática, em qualquer área de relacionamentos que você possa imaginar, a palavra de Deus, você está edificando aquela casa sobre a rocha. Se aquela casa caiu ou está para cair, ela pode ser restaurada pela mesma palavra de Jesus. Ele é a palavra. Ele disse: desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Em algumas versões diz assim: deram com ímpeto. Não foi qualquer água. Foram águas torrenciais que bateram com força. Mas aquela casa não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. E ao contrário, aquele que ouve, a Bíblia é cheia de opostos. Aqui está mais um deles. As minhas palavras e não cumpre. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Em conclusão, eu quero dizer para vocês que está diante de vocês alguém que já construiu sobre a areia e que já experimentou uma casa caída. Também está diante de vocês alguém que experimentou construir sobre a rocha e que tem visto a diferença que faz uma casa ter alicerces, uma casa ser construída no tempo certo, respeitando etapas. Uma casa ser construída ouvindo-se a opinião dos especialistas. E Deus é o único especialista de todas as especialidades. Ele é especialista em tudo, se é que a gente pode falar assim. Portanto, não faz mal nenhum a gente dar ouvidos a Deus para que Ele nos ajude a edificar ou a reconstruir conforme o caso. Eu não sei qual é o seu caso, mas a título de aplicação, as nossas últimas palavras são que nós somos convidados a ouvir a Deus mais e menos a nós mesmos para a edificação não somente dos nossos lares, mas especialmente dos nossos lares, porque eu não sei se você sabe disso, mas a sua família
como a minha família. É o nosso primeiro ministério. De nada adianta termos o sucesso que é possível alcançar, termos a fama que é possível obter, temos o reconhecimento que nos for devido por uma grande sequência de importantes realizações na nossa área de interesse profissional pessoal, e nós perdermos o nosso bem mais precioso, que é a nossa família. E quando a gente pensar sobre isso, lembremos que a igreja também é a sua família. Vamos orar? Eu quero orar por você, pela sua família. Eu queria que Sandro estivesse juntamente com a equipe, nos elevando ao Senhor com louvor, e suavemente executado possa nos permitir fechar os olhos nesse momento, pensar em que medida nós não temos ouvido a Deus, isso tem impactado os nossos lares, outras esferas de nossos relacionamentos. Pensa sobre isso, daqui a pouco eu quero orar pela sua vida. Eu ouço o som do meu amado, tua voz me atraiu, o meu lugar é ao teu lado. Meu coração a ti se abrir. Eu não sou mais o mesmo. Sei, desde o dia em que te achei. Abre os seus portais pra que entre o rei. Com meu coração eu adorarei. Ele é o rei da glória, rei da glória. Abre os seus portais. Se você quer que eu ore pela sua família nesse momento, eu peço que você fique de pé. Eu quero interceder pela sua vida. Se você tem alguma área da sua família em que você deseja reconstrução, se você está começando um novo projeto, se você reconhece que não tem dado ouvidos ao Senhor e da forma como deveria, mas hoje está assumindo o compromisso de levar melhor em consideração os conselhos de Deus, a palavra de Deus, nesse momento, diga isso ao Senhor ficando de pé. Eu quero interceder pela sua vida. Vamos cantar o refrão dessa música, Sandro? Com a igreja? Diga ao Senhor. Abre os seus portais pra que entre o rei. Com meu coração eu adorarei. Ele é rei da glória, rei da glória. Abre os seus portais pra que entre o rei. Com meu coração eu adorarei. Ele é o rei da glória, rei da glória. Pai amado, venha a nós o teu reino, Deus. Obrigado pela tua palavra. Ela nos dá esperança, ela nos dá sentido, ela nos dá propósito, ela nos dá orientação, ela firma os nossos passos na convicção de que os seus planos, os seus objetivos, os seus pontos de vista são melhores do que os nossos, Pai.
O Senhor criou os céus e a terra, o Senhor governa soberanamente sobre o universo, que é o trono da sua glória, a terra, o estrado dos seus pés. E muitas vezes nós queremos governar sobre as nossas vidas e tomar decisões sem te consultar, e isso tem resultado em projetos mal sucedidos. Mas hoje, especialmente hoje, Deus, graças à tua palavra, a ministração do teu Espírito, existem pessoas aqui que estão dispostas a reconstruir histórias, a reconstruírem pontes de ligações entre pessoas que o Senhor uniu, mas que em algum momento podem ter sido separadas simplesmente pela falta de entendimento da tua voz, da tua doce voz. Perdão, Senhor. Misericórdia sobre o teu povo, porque todos nós, em alguma medida, deixamos de te ouvir, ou em outros momentos achamos que o Senhor não é capaz de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, ou que o Senhor não fará aquilo que o Senhor prometeu. E a nossa falta de fé, meu Deus, tem feito com que às vezes a coroa cai das nossas cabeças, como Paulo, que caiu daquele cavalo e foi chamado a refletir de um ponto de vista completamente diferente, que os planos dele não eram os teus planos, que os caminhos dele não eram os teus caminhos, que ele estava a caminho de Damasco para destruir uma igreja que o Senhor tinha chamado ele, Pai, para edificar. E depois ele veio a ser chamado o apóstolo dos gentios por conta daquele encontro com o Senhor. Deus, que diferença pode fazer um encontro de seres humanos pecadores como eu e meus irmãos com o Senhor, que é o Deus Criador, onisciente, onipresente e onipotente, 100% amor, que demonstrou o quanto se importa conosco, entregando seu Filho, algo que o Senhor jamais nos pediu. Em verdade, o Senhor não nos pede nada em troca, porque nós fomos alcançados pela tua salvação de graça. E o que queremos é viver para o louvor da tua glória, expressando gratidão por tudo aquilo que temos recebido do Senhor. Agora nós queremos agradecer, meu Deus, pela ministração do teu Santo Espírito, pela palavra. E eu particularmente quero interceder por todos aqueles que se levantam dizendo: eu preciso enxergar, ouvir aquilo que eu não tenho enxergado e ouvido. Eu preciso praticar aquilo que falta ser praticado. Eu preciso reconstruir, eu preciso construir. Eu preciso entender qual é o alicerce da minha família, do meu trabalho, da minha empresa, da minha igreja, das minhas relações. Eu preciso entender que todas as coisas têm um tempo. Eu preciso reconhecer essas etapas. Eu preciso me preparar espiritualmente para isso, intelectualmente, financeiramente. Eu preciso entender que é o Senhor, Deus, que nos dá a capacidade tanto de querer quanto de realizar, pelo poder do Senhor que opera em nós. Não é pelo nosso poder, é pelo seu poder. Não é por quem nós somos, apesar de quem nós somos, é para o louvor da tua glória, Deus, que hoje nós dizemos ao Senhor que queremos construir, que queremos reconstruir e que estamos dispostos a isso, humildemente nos submetendo ao Senhor, dizendo que o Senhor é o Rei da glória. Que nossas vidas sejam para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o louvor mais uma vez? Como sua resposta ao Senhor? Eu ouço o som do meu amado, tua voz me atraiu, o meu lugar é ao teu lado, meu coração a ti se abriu. Eu não sou mais o mesmo, eu sei, desde o dia em que te achei. Abre os seus portais para que entre o Rei. Com meu coração eu adorarei. Ele é
com meu coração. Eu honorarei, Ele é o Rei da glória. Rei da glória. Podem sentar, igreja. Não sei se você compartilha do mesmo sentimento que eu, mas eu quero dizer para a igreja que eu estou feliz, eu estou contente, eu estou completo por perceber o amor de Deus, a direção que o Senhor dá para a minha vida, para a vida de vocês. Eu peço ao Senhor que continue fazendo isso e cada vez mais.